Nesse vídeo nós vamos fazer um robô no Profit Chart desde o zero, desde entender qual que é a estratégia, escrever o código da maneira mais simples possível, mesmo que você não seja programador. Eu também não sou. Nós vamos fazer esse código aqui junto, vamos colocar o robô para funcionar, vamos fazer o teste. Depois a gente vai fazer uma análise aqui nesse backtest e vamos tentar otimizar ele um pouco, tá? Então você vai ver desde o zero todos os processos aqui para a implementação de um robô. Se você não me conhece, meu nome é Alan Rodrigues. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like e vamos lá, vamos começar esse robô aqui. Perceba que é uma estratégia muito simples para o mini índice. Olha só qual que é a ideia. Quando um candle fechar acima das últimas 20 máximas, a gente compra. E quando fechar abaixo das últimas 10 mínimas, a gente vende. Eu vou colocar aqui o indicador na tela para deixar mais fácil. Essa estratégia aqui é muito famosa, se chama Turtle. Você pode fazer junto comigo aí, passo a passo, tá? Clica com o botão direito, inserir indicador highest. Vamos colocar aqui o highest. E vamos colocar o lowest. Aqui você, na lupinha, você digita lowest. Clica e insere aqui no gráfico. Agora vamos lá configurar. Olha só, dá um duplo clique em cima da linha de cima. Ele já está em 20 períodos, ótimo. Eu só vou mudar a aparência aqui. Vamos colocar aqui na cor azul claro, ótimo. E na de baixo, dá um duplo clique, ele está em 20 períodos. A gente vai reduzir para 10 períodos, ok? E a aparência, eu vou deixar aqui em vermelho. Cadê o vermelho? Aqui em cima. Beleza. Estratégia simples. Quando um candle fechar acima da linha azul, compra. E você vai ficar comprado até que ele feche abaixo da linha vermelha. Estratégia simples, a gente vai comprar quando fechar. Vamos ver aqui esse candle aqui, por exemplo, ó, ele fechou acima da linha azul e vai ficar comprado até que feche abaixo da linha vermelha, que foi nesse caso aqui. Nesse caso, na verdade, ele não fechou abaixo, mas aqui seria o final do dia, né? A outra forma de sair aqui é no final do dia. Não tem stop essa estratégia, tá? Vamos começar criando aqui uma regra de coloração, só para deixar claro aqui para a gente. Ó, vou clicar com o botão direito em cima de um candle. Eu venho aqui em criar regra de coloração. E eu vou colocar aqui duas condições para que ele pinte um único candle. Só aquele que fechou dando a condição de entrada, tá? Eu vou clicar aqui nessa lupinha e vou deixar em fechamento, ok? O fechamento tem que ser maior do que, clico aqui nessa lupinha, agora sim, indicador, e aqui eu coloco o highest. Highest ele já está aqui, ó, valores de máxima e vírgula 20, são 20 períodos, deslocado em 1 no tempo. É assim que eu quero. Só que eu não quero que ele pinte todos que fecharem acima, eu só quero que pinte o primeiro que fechou acima. Então eu vou acrescentar mais uma condição e dizer, olha, o fechamento anterior, eu coloco aqui entre colchetes para dizer que o fechamento anterior ele deveria estar abaixo dessa linha de cima. Eu só copio e colo aqui. Beleza. Quando essa condição for verdadeira, o meu candle vai ficar verde. Eu vou deixar, eu vou incluir aqui para que ele também fique vermelho quando der a saída. Então, a mesma lógica, quando o fechamento for menor do que lowest de 10 períodos, lowest, entre parênteses, low, vírgula 10, deslocar, ok. Quando o fechamento for menor e o fechamento anterior for maior do que lowest, aqui eu vou colar, lowest de 10 períodos, então o meu candle fica vermelho. Inserir regra, vamos criar com o nome aqui de cor underline turtle, ok? Regra criada com sucesso. Então aqui eu já estou vendo que a parte de saída não ficou exatamente como eu queria, mas não tem problema. E a gente visualmente percebe, eu entro aqui e saio aqui no primeiro candle que ficar vermelho, aqui. Então, agora vamos passar para a parte
interessa aqui para a gente, que é criar o código de execução e depois criar o robô para isso. Nós vamos fazer o código de execução da mesma maneira que a gente fez o código para coloração do Kendo. Nós vamos fazer de maneira bem simples, depois a gente vai fazer uma edição do código para que ele fique correto, tá? Clica com o botão direito, vem aqui em criar estratégia de execução e agora o fechamento vai ser maior do que o highest, 20. Deslocado no tempo. Eu vou colocar mais uma regra aqui para dizer que o fechamento anterior ele estava menor do que o highest 20. Aqui o que a gente precisa? As condições de entrada e a ação. O que o sistema deve fazer quando essa condição for satisfeita. Então aqui do lado eu digo aqui então, né? O que é para fazer? Clico aqui e vou dizer, ó, é para abrir uma posição de compra a mercado. Já está certo aqui. Então eu simplesmente venho e insiro aqui essa regra, comprar a mercado. Agora, quando acontecer o ponto de saída, simplesmente eu quero que feche a posição também vendendo a mercado. Então eu venho aqui, ó, o fechamento é menor e o fechamento anterior é maior do que lowest de 10 períodos. De 10 períodos. Ok. Copio aqui. E agora a gente vai vir aqui e editar o que é para fazer quando aquela condição for satisfeita. No caso, eu quero vender, fechando posição a mercado. Pronto. Insiro aqui a regra. Crio. Eu vou colocar aqui o nome robô Turtle. Salvar. Agora a gente vai lá verificar como está o nosso código. Bom, já dá para ver aqui que ele está comprando no ponto certo, né? Comprou aqui, vendeu aqui. Só que ele não vendeu no final do dia, né? Ele passou reto para o dia seguinte. Então, nós vamos ter que fazer aqui algumas alterações daquele código para que vire o código correto de day trade, tá? Vamos dar um zoom out aqui para a gente. Vou deixar aqui na tela, inclusive, a parte gráfica para a gente ver junto, tá? Então, a gente vem aqui em estratégia, editor de estratégia. Vamos procurar aqui, ó, abrir e procurar essa estratégia que a gente acabou de criar, que chama robô Turtle. Aqui. Vamos abrir. E, primeira coisa, vamos lá, ó. A gente tem um bloco aqui, que é o bloco que trata sobre a compra. E tem um outro bloco, que é um bloco que trata do ponto de venda. Na parte do bloco de venda, nós vamos colocar uma condição a mais, que é para ele vender quando der o horário de fechamento do dia. Então nós vamos colocar aqui, ó, se time for maior do que, vamos fechar às 17h40, você simplesmente escreve assim, ó, 17h40, sem H, sem nada, 17h40, fecha aqui e diz o que é para fazer, né? Então, e aí você vem e coloca aqui essa mesma informação, ó, sell to cover at market. Ele vai vender a mercado nesse horário. Então, ó, antes de salvar, vamos ver onde que estava com o problema aqui no gráfico. Era nesse dia, né, que ele passou reto. Não, nesse dia não. Aqui, ó, nesse dia aqui ele comprou nesse ponto e passou reto para frente. Vamos ver se agora ele fecha com esse horário. Eu vou dar um salvar aqui e pronto, ó, ele fechou assim que bateu o horário das 17h40. Basicamente, tá pronto. É isso que a gente precisa, tá? Então agora eu vou fazer aqui uma verificação aqui, backtest bem simples. Clica aqui no botão executar. Vamos aqui na parte do gráfico e vamos ver aqui algumas coisas, né? Primeiro aqui eu tenho já um resumo do que aconteceu. Aqui eu estou rodando para o eFoot no gráfico de 5 minutos, de 14 de fevereiro até 21 de agosto desse ano. Foram 227 trades, a taxa de acerto foi de 37,89 e a razão lucro-prejuízo, ou o famoso payoff, 1,64.
Beleza, lembra que eu te falei que a gente vai fazer uma otimização disso daqui, né? Então, vamos começar aqui olhando a curva de capital. A curva de capital foi essa. É lucrativo, teve aqui os momentos que não foi tão lucrativo assim, a gente pode avançar um pouco mais, né? E aqui, inclusive, eu te aconselho o seguinte, para qualquer robô, qualquer sistema que você queira implementar, um dos passos é fazer o código dele, é estudar a estratégia, fazer os códigos. Esse aqui é o passo mais fácil. O segundo é você validar a estratégia, né? Não adianta nada você fazer o robô, escrever o código direitinho, colocar ele para funcionar, mas você não validou que aquilo ali é lucrativo. Então, uma das formas de validar, você vem aqui em operações, você vê trade a trade, cada um dos trades que tem aqui, exporta isso daqui para o Excel e faz um estudo um pouco mais profundo. Eu já exportei essas informações aqui, eu vou mostrar para você uma ideia do que dá para fazer. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um código no Python para fazer essa avaliação. Eu vou ler aqui o arquivo do Excel, vamos pedir aqui para ele ler, e ele já vai me trazer algumas informações aqui. Quantas vezes eu saí com stop? 0, porque esse sistema aqui não tem stop. 45% das vezes foi com lucro, 52% das vezes com prejuízo. Payoff foi de 1,73. Beleza, aqui eu vou desenhar a curva de capital que rolou. Eu estou considerando aqui um arquivo um pouco reduzido, tá? Não é aquele arquivo inteiro que você viu ali, é um arquivo apenas de junho para cá. Aqui eu vou fazer uma verificação de horário. Olha só, de todos os trades que eu fiz, aqueles que deram entrada na primeira hora da manhã, né, entre 9 e 10 da manhã, eles geraram esse lucro. Aqueles que deram entrada entre 10 e 11 da manhã, fizeram essa barra aqui de lucro. 11 e meio-dia, tá nessa barra. E perceba que depois, ó, meio-dia, 1 da tarde, a lucratividade foi bem menor quando não foi negativa. O que de cara eu já consigo pensar em otimização para o sistema. Opa, se essas 3 primeiras barras aqui, as 3 primeiras horas, são as mais lucrativas, eu vou trabalhar só com elas, não vou trabalhar com as demais. Então já é uma primeira coisa que eu posso mudar. Eu posso continuar a avaliação aqui para várias outras coisas, para tentar otimizar o meu sistema, tá? Eu não quero te mostrar aqui a fundo o que você deve fazer, eu quero só te dar uma ideia, uma sugestão que você pode, através de análise de dados, fazer aqui uma otimização e melhorar o seu sistema, tá? Então vamos lá, ó, eu vou de novo, né? Vamos voltar aqui no backtest, na curva de capital, para a gente ver se é possível melhorar. Então tá aqui a curva, esse daqui tá marcando de janeiro para cá, né? De fevereiro, desculpa. Tá aqui a curva de capital. Vamos lá para o resumo. Ele teve 37% e 1,64 de payoff. Vamos aqui na parte da edição e vamos mudar o horário. Eu quero entrar só entre 9 da manhã e meio-dia. Então vou colocar aqui 11h55. Vou parar e vou rodar de novo aqui. Executar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu vir para a parte gráfica aqui. E a gente já tem, primeiro, o número de operações caiu muito. Caiu para 83%. A taxa de acerto manteve mais ou menos lá em 39%. Só que o payoff já subiu para 2,21%. A lucratividade total foi quase a mesma que estava antes. Ou seja, eu ganhei a mesma coisa com muito menos trades. Se eu tiver 2, 3 sistemas que combinem, eu vou conseguir ter uma lucratividade muito maior, porque aqui eu estou pegando os trades que performaram melhor, baseado em alguma otimização aqui, guiada por análise de dados, beleza? Vamos passar para o último passo. Deixa eu dar um minimizar aqui. O último passo é você colocar a sua estratégia para rodar no robô. Então você vem aqui em estratégia, automação de estratégia, cria uma nova. Vamos criar aqui, ó, nova. E eu vou colocar eu vou selecionar aquela estratégia Turtle, né? Robô Turtle, onde ele está? Aqui, robô Turtle. Selecionar. Vou dar um nome para ela. Vou dizer aqui quantos ativos eu quero que entre por vez. Período 5 minutos. E aqui é um sistema de candle fechado. Eu só vou entrar depois que aquele candle fechou e deu a condição de entrada. Então, ó, realizar envio no fechamento do candle.
Se eu estiver trabalhando com um sistema de candle aberto, eu deveria usar essa opção. Mas aqui no nosso caso, essa primeira opção está boa. Vou colocar aqui em comprar. Horário, eu posso determinar por aqui. Qual é o horário que eu quero trabalhar? Entre 9 e 11h55 da manhã. Horário de saída, se por acaso não deu saída até o final do dia, eu quero que feche que horas? Vou colocar aqui 17h50 e beleza, criar. Então agora eu venho, coloco o robô para rodar e assim que der a condição de entrada, vamos ver se a gente está longe ou próximo. Aqui a entrada acontece só quando fecha acima desse candle, mas como já passou aqui do horário das 11 da manhã, ele não vai fazer a entrada aqui. A ideia desse vídeo é te mostrar aqui os passos, te mostrar e te falar que não basta você sair pegando qualquer código aí e colocando no seu robô. Você precisa fazer um planejamento, precisa fazer uma validação daquela estratégia, precisa fazer algum ajuste se for necessário. Coloca o robô em conta demo, acompanhe ele trabalhando, vê se ele está entrando no ponto certo, se ele está saindo no ponto certo, se não tem nenhum bug. E aí só depois disso que você validou tanto a estratégia quanto o robô, aí sim você pode colocar ele em conta real e deixar ele trabalhando para você, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa eu vir aqui para a tela cheia. Mais uma vez eu te convido para se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. A gente se vê, um abraço, valeu, tchau!